Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje uma coisa completamente diferente. Como sabem, eu estou em Paris e queria vos mostrar uma particularidade desta cidade. É que Paris não é só as praças, as avenidas, os museus, os monumentos, os cafés. Aliás, o George Steiner, o grande filósofo húngaro, escreveu que o que distingue a Europa, a civilização europeia, das restantes civilizações é precisamente a ideia do café. Porquê? Porque os cafés eram pontos de encontro entre intelectuais, artistas. Por exemplo, aqui no Café de Paris, o xadrez desenvolveu-se muito em finais do século XVIII. Todos conhecem a história da Brasileira, onde se encontravam os futuristas, Fernando Pessoa, Almada Negreiros e muitos outros. Aqui em Paris nós temos os cafés frequentados pelo Hemingway, pelo Fitzgerald, enfim, pelos escritores, os grandes escritores do século XIX. Mas para além disso, Paris tem esta particularidade, e agora não estranhem, porque isto não tem nada de lúgubre ou de sinistro, que são os cemitérios. Os cemitérios de Paris valem bem uma visita, aliás, várias visitas, porque é impressionante a quantidade de figuras históricas que estão enterradas nesta cidade. O que é bem um tributo não só à cultura francesa, à riqueza, à diversidade da cultura francesa, mas também ao apelo cosmopolita internacional de Paris. Por exemplo, no cemitério Père Lachaise, o mais famoso, estão lá enterrados, entre muitos outros, Jim Morrison, Chopin, Balzac, Edith Piaf, Marcel Proust, enfim, entre muitos outros, como digo. O cemitério de Montmartre, por exemplo, tem os túmulos de Hector Berlioz, François Truffaut e muitas outras figuras. Mas eu hoje gostaria de fazer uma visita ao cemitério de Montparnasse, onde se encontram, por exemplo, Samuel Beckett, Prémio Nobel da Literatura, que nasceu na Irlanda, mas depois adotou, não sei se terá adotado a cidadania francesa oficial, mas ele tornou-se um cidadão francês honorário, uma vez que começou a escrever em francês. Aliás, isto é um problema para os tradutores, nunca se sabe se a versão do Beckett principal será a versão que ele escreve em inglês ou que ele depois, ele próprio traduz para francês, mas com algumas discrepâncias. Às tantas, o francês foi a sua primeira língua. Júlio Cortázar também está presente. E os escritores Guy de Maupassant e Baudelaire. Entre os músicos nós temos Camille Saint-Saëns. O Camille Saint-Saëns foi uma espécie de Mozart francês. Ele foi um menino prodígio, ele tinha um talento inacreditável, nato, natural para a música. É um dos três grandes crianças prodígios da história da música. O primeiro é obviamente Mozart, o segundo é o Mendelssohn, Félix Mendelssohn, e o terceiro será porventura Camille Saint-Saëns.
O Camille Saint-Saëns podemos dizer, de certa forma, que foi um Mozart francês, foi um músico que dominou a cultura francesa no século XIX. Ele tem algumas sinfonias muito conhecidas, por exemplo, a sua Sinfonia número 3, os concertos para piano, algumas óperas que ainda estão talvez por explorar, cujo repertório não tem a fama que deveria ter, mas é um músico completo. Ele dominou todas as formas clássicas e é a grande figura da música francesa do século XIX. Falaremos também de Baudelaire, o poeta da modernidade, das massas urbanas, do progresso, da civilização e das cidades. O poeta que em 1857 escreveu As Flores do Mal, talvez o livro de poesia mais importante de todo o século XIX, que reeditou depois em 1861, tendo morrido poucos anos depois, com 46 anos apenas. E também nascido praticamente na mesma altura, apenas um ano depois, em 1822, o músico César Franck, que é um músico hoje bastante esquecido. Ele nem sequer é francês, ele nasceu em Liège, na Bélgica, viveu toda a vida em Paris, mudou-se para cá bastante jovem, estudou no conservatório, onde mais tarde seria professor, e que foi um dos grandes organistas do século XIX, a par de Anton Bruckner, que ele ouviu tocar, aliás, ali em Notre-Dame, onde nós estamos aqui mesmo no Quartier Latin, mesmo junto a Notre-Dame. E César Franck, para além disso, foi um músico extremamente inovador, extremamente moderno, que abriu caminho ao cromatismo e à música francesa de finais do século XIX, Debussy, Ravel. Portanto, Baudelaire e César Franck, dois modernistas, um nas letras, outro na música. O Baudelaire, praticamente podemos dizer que é o inaugurador do modernismo. O modernismo começa com ele. Não haveria Álvaro de Campos sem Baudelaire. A música poética do mundo moderno, a poesia das cidades, das multidões, da zona urbana. Aliás, o Baudelaire tem uma frase muito famosa: a natureza, para mim, diz ele, escreveu a um amigo numa carta, a continuidade, a permanência da natureza, para mim, é uma afronta. Ele gostava de descrever, de eternizar na sua poesia aquilo que era passageiro, fugaz, aquelas pequenas coisas do dia-a-dia nas quais nós não reparamos, mas que para sempre ficaram escritas na sua obra. César Franck, Baudelaire, Bizet, Samuel Beckett e tantos outros que nós vamos agora conhecer. Venham comigo a Montparnasse, ao cemitério de Montparnasse, não, como digo, numa visita lúgubre, numa coisa triste, sombria, acerca da morte, mas pelo contrário, para celebrar, para festejar, para lembrar as capacidades, o engenho, o talento do ser humano, a obra que perdura, mesmo quando os seus autores têm o destino que todos nós temos, que é a mortalidade. Vamos a isso.